Olá, tudo bem? Vamos agora ver um exemplo de resumo que caiu na segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná do último ano, a prova de compreensão e produção de textos comum a todos os candidatos que fizeram esse processo seletivo. Vamos lá. Questão discursiva 3. Essa questão é muito bacana porque o texto base falava sobre a estrela de Boiadian. Eu espero que seja assim a pronúncia, que era uma estrela muito misteriosa porque estava acontecendo uma série de coisas esquisitas nos dados da NASA. Então aqui nós temos o comando da questão. Veja só, elabore um resumo do texto acima que contemple as peculiaridades da estrela EDB, estrela de Boiadian, as explicações científicas para esse comportamento e o posicionamento da revista. Seu texto deve ter de 12 a 15 linhas, respeitar as características de um resumo e ser elaborado com suas próprias palavras. Aqui está o texto que o meu amigo me forneceu para que eu pudesse fazer esse vídeo. Muito obrigado a ele, mas a letra dele é péssima. Então aqui está o texto novamente escrito na fonte do computador para que a gente possa analisar melhor. Dito isso, vamos aos critérios. Primeira coisa, esse texto valia 20 pontos e o primeiro critério, o somativo, que valia 1,667, era identificar a fonte. Isso era bem tranquilo. Veja só, os autores do texto base eram Kimberly Cartier e Jason Wright. E além disso, o nome da revista era Scientific American, do Brasil. Bom, veja só, o autor do nosso texto aqui, o nosso amigo, escreveu tanto o nome dos autores quanto o nome da revista. E veja que para tirar a nota máxima nesse critério, precisava citar apenas um, ou então os dois. Como ele citou os dois, não tem nem o que dizer, pontuação máxima garantida nesse critério. O segundo critério era descrever o comportamento da estrela. Bom, veja que no próprio enunciado, a questão pedia que você contemplasse as peculiaridades da estrela de Boiadian. O texto fala de dois fenômenos incompreensíveis relacionados a essa estrela. A primeira delas são as flutuações, são as variações inexplicáveis no brilho dessa estrela. E o segundo fenômeno diz respeito ao brilho da estrela, que caiu mais de 15% no último século, o que para uma estrela é algo meio inexplicável. Bom, você vê aí no nosso texto que o autor falou sim da variação da luz aparentemente aleatória da estrela, além de também ter comentado sobre o fato da estrela ter perdido mais de 15% do brilho no último século. Por isso, o candidato conseguiu a pontuação bom, 5 pontos, porque ele menciona sim os dois fenômenos, só que sem nenhum detalhamento. O próximo critério era bem importante e valia 10 pontos, que dizia respeito a você expor as 3 hipóteses para o que estava acontecendo com a estrela. Bom, o próprio enunciado falava isso, que você tinha que citar as explicações científicas para esse comportamento, e aqui nós temos no próprio texto quais eram essas 3 hipóteses. A primeira delas dizia respeito ao disco de gás e poeira que estaria afetando o brilho da estrela, o segundo seriam os buracos negros e o terceiro as megaestruturas alienígenas. Pois é, você percebe aí que as duas primeiras teriam um certo respaldo científico, apesar de no texto você ver que essas hipóteses não explicam o que está acontecendo com essa estrela, e a terceira hipótese é totalmente da nossa imaginação, por assim dizer. Bom, você percebe aí que o nosso amigo citou a primeira hipótese sobre o disco de gás, a segunda hipótese também foi citada sobre o buraco negro e a terceira hipótese sobre as megaestruturas alienígenas também aparece no texto. Agora, como a gente acabou de comentar, as duas primeiras hipóteses são científicas e a terceira nem tanto. As segundas são baseadas em leis da física e a terceira da nossa imaginação. E você vê que o nosso autor aqui também fala, e até mesmo a hipótese das megaestruturas alienígenas, como último recurso aí para explicar o que estava acontecendo com a estrela. Agora, o probleminha está aqui. Nessa última hipótese, fala que os alienígenas estariam coletando a luz da estrela, de acordo com o texto que o nosso amigo escreveu. Mas não é exatamente assim. O texto base dizia que os alienígenas estariam criando painéis coletores de energia solar e não exatamente luz. Há uma certa imprecisão aí. Por isso, talvez, o candidato tirou uma pontuação que variou entre muito bom
E bom, ele aborda sim as 3 explicações, as 3 hipóteses para o que estava acontecendo com a estrela, mas por causa daquele errinho ali, eu acredito que ele tenha perdido alguma pontuação por causa disso. O fato é que o aluno conseguiu 8,333 pontos nesse critério. Já o próximo critério somativo era o posicionamento da revista e valia 1,667. Bom, esse critério é um tanto estranho porque você percebe ali que no enunciado você tinha que colocar sim o posicionamento da revista. E no último parágrafo do texto aparece qual é o posicionamento da revista. Diz que isso tudo é uma especulação, que a gente não sabe a verdade e que para chegar até a verdade, a jornada até essa verdade está longe de acabar. Pois é, o nosso amigo aqui colocou as duas coisas. Colocou que, de fato, os autores do texto lá da revista dizem que isso tudo são especulações e também falou que o caminho até chegarmos à conclusão sobre o que de fato está acontecendo com a estrela ainda é longo. Mas, por algum motivo que eu sinceramente não sei, ele não conseguiu a nota máxima nesse critério. Ele ficou mais uma vez entre mediano e muito bom e conseguiu uma pontuação intermediária, 1,3333 pontos. Agora vamos aos subtrativos. Primeira coisa era mais fácil de se analisar, número de linhas. Bom, o texto tinha que ter entre 12 e 15 linhas. Nosso amigo fez 15, então nenhum ponto perdido aí. Agora, problemas de estruturação textual. Bom, eu vou passar rápido nisso aqui porque provavelmente deve ter alguma coisa que eu não reparei. Mas veja só, comportamento que adiferem das outras 150 mil estrelas. Calma aí, adiferem. Esse verbo deveria estar concordando com a estrela. Então devia estar no singular, difere e não diferem. Além disso, veja que ficou um tanto esquisito. Esta apresenta variações de luz aleatórias, bem como perdeu mais de 15% do brilho. Ficou meio bagunçado, porque você percebe que na mesma frase tem o verbo apresenta no presente e também temos depois perdeu, que está no passado. Ficou meio esquisito a construção dessa frase. Observe o seguinte: esta apresenta variações de luz aleatórias e também apresenta redução do brilho. Ficaria melhor se tivesse colocado algo assim, na minha opinião, é claro. Por causa disso e talvez de um probleminha ou outro, o candidato perdeu 0,83 pontos. Agora vamos ao último critério subtrativo, problemas com a norma padrão. Bom, aqui é um pouco esquisito. Obserdas. Bom, pelo menos foi isso que eu entendi de acordo com a imagem do texto original. Provavelmente o aluno esqueceu de colocar uma sílaba ali, então deveria ser observadas. O principal problema desse texto aqui, no que diz respeito à norma padrão, é a ausência de acento. 9 palavras não foram devidamente acentuadas, infelizmente. Por isso, o candidato perdeu 1,333 pontos nesse subtrativo. Somando todos os critérios somativos e os subtrativos, o candidato teve a pontuação 14,167 dos 20 possíveis, o que corresponde a um aproveitamento de 70,83% aproximadamente no gênero aí do resumo. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você, tudo de bom e até a próxima!